Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui para falar sobre Resistência, um filme futurista onde as inteligências artificiais elas viviam ali entre os seres humanos normalmente, até que acontece um acidente nuclear e os Estados Unidos culpam as inteligências artificiais pelo acidente nuclear. E aí elas começam a viver refugiadas nos países orientais, onde ali sim elas conseguem viver em paz com os seres humanos. Só que os Estados Unidos aí eles criam uma espécie de arma de destruição em massa para aniquilar toda e qualquer inteligência artificial que habita o planeta Terra. Só que as inteligências artificiais também criam uma arma no formato de uma criança robô. Para destruir, que essa criança robô ela tem a capacidade de destruir essa arma de destruição em massa criada pelos Estados Unidos. A premissa do filme é essa. E pode ser muito boa, poderia ser muito boa, se tivesse sido bem trabalhada, mas que não foi exatamente o que aconteceu aqui, nesse filme. Resistência é um filme problemático em vários níveis, porque o primeiro ponto aqui que eu acho problemático é o elenco, que de carismático basicamente a gente só tem a criança, que é a criança robô. Eu adoro a Gemma, que ela tá nesse filme aqui, só que ela tem tão pouco tempo de tela e então ela não tem como entregar e agregar tanto quanto ela poderia. Então acaba que a única pessoa ali do elenco que realmente consegue entregar alguma coisa, convencer o telespectador de qualquer coisa que esteja acontecendo ali, é a criança. A única. O segundo ponto aqui que eu acho importante falar é em questão de roteiro. Que eu não diria nem que ele tá batido, eu já diria que esse roteiro tá meio surrado, porque a gente tem aqui vários diálogos importantes no filme, só que todos esses diálogos, os melhores pelo menos, eles estão praticamente todos no trailer, que vende o filme como sendo algo muito maior do que realmente é. O filme ele não é isso tudo que os trailers vendem. Mas, falando do roteiro em si, eu acho que dá pra comparar ele inclusive com uma peneira, digamos assim, de tanto furo que esse roteiro tem, mas ainda assim uma peneira que não deixa passar as inconsistências da história, porque a história ela tem muita inconsistência, principalmente em questão ali dos personagens em si. A gente tem, por exemplo, ali vilões que se comportam, pensam e agem de maneira X, e aí até um certo tempo ali, aí em um segundo, eles mudam da água para o vinho, o modo de pensar, agir, falar, tudo, da água para o vinho sem qualquer sentido ou explicação, porque o filme não tem. Parece, inclusive, que às vezes ele quer vender um drama que ele também não tem, porque ele não construiu isso desde o início, direito, pelo menos. Acho que, inclusive, dá para fazer outra comparação aqui dentro em relação sabe aquelas maquetes de prédios, de condomínios que as pessoas fazem para vender os apartamentos? Eu acho que esse filme ele tem muito disso às vezes. Ele é uma maquete bonita. No sentido de que aquelas maquetes elas são bonitinhas, as pessoas olham, elas acham bonitas, só que elas não têm serventia, porque aquela maquete em si, enquanto maquete, ela não serve como estrutura para sustentar família nenhuma, ela é só visual. Eu acho que o filme ele tem muito dessa energia em vários momentos, como sendo apenas uma maquete bonita. Eu foco muito nessa palavra bonita porque eu acho que nisso o filme ele conseguiu acertar bastante. Em ser bonito, visualmente e esteticamente bonito. A estética desse filme ela consegue realmente impressionar bastante e ao mesmo tempo ser condizente com a realidade que o filme ele tenta vender. Aquele futuro meio distópico, de guerra, de devastação, mas ainda assim mantendo a tecnologia não só pela questão das inteligências artificiais, mas pela questão mesmo de armas e equipamentos dos seres humanos que eles utilizam mesmo. Mas ainda assim eu esperava mais do diretor, o Gareth Edwards, que é o mesmo diretor lá de Rogue One, o filme do Star Wars, que pra mim é um dos melhores filmes de Star Wars, talvez realmente seja o melhor filme de Star Wars, na minha opinião, pelo menos. Mas eu não acho que o diretor ele conseguiu manter o mesmo nível de qualidade que ele entregou lá em 2016 com Star Wars.
mas ainda assim eu gosto do estilo dele. E eu gosto também de como nesse filme ele conseguiu colocar as inteligências artificiais como sendo tão reais ao ponto de confundir alguns personagens ali se elas eram realmente reais ou não em relação à emoção, em relação a sentimentos que elas tinham, as atitudes mesmo que elas tinham. Eu acho que isso ele conseguiu fazer bem, implantar essa proposta. Porque isso não foi desenvolvido da maneira que poderia no filme. Eu acho que se ele tivesse mergulhado um pouco mais a fundo nessa vertente, o filme dele poderia ter sido muito melhor do que realmente foi. Muito melhor. Mas bem, gente, essa foi a minha análise, minha curta análise de Resistência, que estreou final de setembro nos cinemas, em IMAX. Não esqueçam de deixar aqui o like nesse vídeo, de comentarem o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram, se vocês ainda querem assistir, porque eu falei um pouco mal, né? Mas, enfim, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!